Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Programa esse que está na sua 7ª temporada e tem o objetivo de levar a você discussões, conversas, enfrentamentos relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. A minha convidada de hoje, com muita satisfação, alegria, recebo a professora Rosane Leal da Silva, professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professor Cristiano. É uma satisfação participar deste programa. Professor do curso de Direito da UFN, mais de 20 anos de história, trabalhando de uns anos para cá com uma prática extensionista bastante interessante, bastante consolidada. Extensão essa caracterizada pela manifestação talvez mais interessante nesse processo de troca, de via de mão dupla com a comunidade. A gente sabe que a colega tem a disciplina de Direito da Criança e Adolescente, que é uma das disciplinas extensionistas. Queria te ver um pouquinho sobre isso. Bom, a curricularização da extensão é um ponto bastante significativo, né, na matriz curricular do curso. Nós já tínhamos começado, inclusive, antes mesmo de ser uma determinação, nós já estávamos trabalhando nas disciplinas de extensão 1 e extensão 2, e depois, com a curricularização, então, a disciplina Direito da Criança e do Adolescente, junto com outras disciplinas, também passou a fazer parte desse rol, né, da curricularização da extensão. O que nós procuramos fazer nesta disciplina? É uma disciplina bastante sensível, onde se discutem questões relacionadas à infância e à adolescência no Brasil, os aspectos jurídicos, mas que são permeados também de questões sociais, de questões envolvendo, muitas vezes, políticas públicas, de questões do que acontece na própria família, situações de violência, situações de maus tratos, que infelizmente todos os dias, né, estão na mídia, sempre tem algum caso novo, né, que é uma infelicidade, enfim, e que desperta o interesse dos estudantes em discutir essas temáticas. Então, nós visitamos, ao longo da disciplina, uma série de temas que são bastante sensíveis, né, que vão desde a violação de direitos básicos, direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, a própria questão das vacinações, que nos últimos tempos geraram tantas polêmicas, né, e que passam pela vida dessa criança na família, passam pela situação do direito à educação, à cultura, né, aos esportes, até chegar, muitas vezes, à prática do ato infracional pelo adolescente autor desse ato infracional. Então, nós discutimos uma infinidade de temas. E onde entra a extensão nisso? Os estudantes, então, eles, a partir dos temas discutidos em sala de aula, eles são provocados a escolher, eleger aquele tema que, pela observação deles, parece que há uma maior necessidade de produzir um material informativo de qualidade sobre aqueles direitos, sobre a importância de prevenir violações e até mesmo, quando ocorre essa violação, que medidas podem ser adotadas no sentido de minimizar esses efeitos ou até mesmo buscar um auxílio, né, nos casos de violação. Então, eles escolhem a temática e produzem durante o semestre o material, né? Nós estávamos num período anterior à pandemia visitando as instituições, visitando as escolas, às vezes fazendo panfletagem na frente da escola aos pais, dependendo do tema escolhido pelos grupos, né, pelas equipes de trabalho, produzindo cartazes, levando para dar essas informações, inclusive na própria, foram feitas ações no calçadão, de esclarecimento sobre os direitos da criança e do adolescente, sempre ligados ao tema de interesse para trabalhar dentro de toda a temática que nós discutimos ao longo do semestre.
E agora, com a pandemia, nós migramos para uma produção de um material que ele é online, que ele é um material para ser divulgado, então, já que nós não podemos ir, né, até os espaços em razão do isolamento social necessário. Então, mudamos a estratégia, mas continuamos sempre com um olhar atento às situações dos direitos que são violados, produzindo, então, um conteúdo que possa ser útil para essa população. É interessante lembrar que parte desse material também está publicado, não é, professora? Lá no Observatório de Direitos Sim, Humanos, que é um link que está vinculado com a página do curso de Direito da Universidade Franciscana, e ali os interessados podem tomar conhecimento sobre o trabalho que a senhora realiza nessa disciplina, que é um trabalho bastante rico no que tange a essa temática. Temática essa que realiza um corte transversal, multidisciplinar, muito significativo. A senhora não concorda, professora? sim, é uma disciplina que, pelo próprio caráter dela, ela permite essa interdisciplinaridade, né? Porque nós trabalhamos com questões sociológicas, nós trabalhamos com questões psicológicas. Muitas vezes os estudantes, inclusive, ao produzir o material, eles entrevistam psicólogos, eles fazem vídeos informativos. Então, a ideia é traduzir tudo isso numa linguagem simples, de fácil compreensão para a população, dentro das temáticas que eles elegeram, e traduzir isso na forma ou de um cartaz informativo, de um infográfico, né? E agora, neste período de 2020 para cá, então, deixando isso à disposição, tanto nos canais do curso, no Instagram de extensão, né, quanto no blog do próprio curso, como uma forma de divulgar, sempre adotando uma linguagem clara, direta, com informações sobre onde se dirigir, a quem ligar caso detecte uma situação de violência, né, intrafamiliar, no caso, né, de maus tratos, a quem chamar, os telefones dos conselhos tutelares, os telefones das organizações que atuam nesse sentido, para que se possa rapidamente, né, dar um encaminhamento ou, enfim, ter um indicativo de um caminho a seguir. Né? Então, os conteúdos eles são todos preparados sempre com dicas. Né? Olha, se há uma situação envolvendo maus tratos, a quem recorrer, onde ligar, o que pode ser feito. Se é uma situação do adolescente que está interessado, agora um pouco mais difícil, mas está interessado em realizar trabalho como adolescente aprendiz. Então, quais são os requisitos legais, onde ir, né, o que fazer. Olha, se há uma situação envolvendo alienação parental, né, que está sendo muito discutido agora em função da pandemia. Então, que estratégias utilizar para não promover a alienação parental, permitir o convívio, ainda que mediado por tecnologias, né, da criança com ambos os genitores e seus familiares, ainda que num período de isolamento, mas como manter esses vínculos e esses laços. Então, os conteúdos, eles sempre partem da premissa de contribuir para a comunidade, especialmente divulgando esse direito, de maneira simples, clara, e sempre com alguma dica que possa ser útil à população, né, sobre essa temática. Então, reflete uma preocupação dos estudantes com esse público, criança e adolescente, reflete o comprometimento da academia em se preocupar com questões sociais, né, e traduzir isso numa linguagem simples, também divulgar, né, para os interessados, aí, escolas, familiares, enfim, nas redes sociais, nos canais que o curso disponibiliza. Professora, eu gostaria de aproveitar a tua experiência na área do direito da criança e do adolescente para te perguntar qual o estado da arte do Estatuto da Criança e do Adolescente na sua concepção? É um ordenamento que está atualizado? Precisaria de uma atualização? Ele satisfaz os interesses dos envolvidos no momento? O Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos instrumentos que nós temos. Na verdade, o direito da criança e do adolescente ele é bastante amplo, né, porque ele envolve
documentos internacionais, a própria Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que é de 1989, é o documento internacional assinado por um maior número de países, né, de todos os tratados internacionais. Então, o direito ele vai muito além do estatuto, mas o estatuto, como o nosso diploma base, no caso da criança e do adolescente, ele recebe atualizações constantes. É claro que a gente precisa avançar em vários pontos. Por exemplo, muitas das questões relacionadas à criança, adolescente e internet precisariam de um olhar mais atento, que nós, na legislação específica, ainda não conseguimos avançar de maneira adequada, mas sim, o Estatuto vem sofrendo atualizações constantes. O que nós temos que cuidar muito é que muitas dessas atualizações que se tentam fazer nos últimos 2 anos, 3 anos, eles têm sido verdadeiros retrocessos, né, ao direito da criança e do adolescente. Então, nós precisamos ficar muito vigilantes e aqueles que são comprometidos com este direito devem ficar ainda mais atuantes na defesa desses direitos. Nós temos projetos de lei, por exemplo, que estão tentando ampliar de maneira bastante significativa os períodos de internação dos adolescentes autores de ato infracional, estender o período de internação, estender inclusive a internação provisória, que hoje é de 45 dias, estendê-la para o período de 1 ano. Então, imaginem um adolescente ficar internado sem sequer ter sido julgado ainda por um período de 1 ano, e esse é um projeto de lei que está em tramitação no Congresso, assim como outros projetos de lei que são bastante problemáticos e que significam, se forem aprovados, espera-se que não, significarão um retrocesso e uma violação aos compromissos que o Brasil firmou no cenário internacional. Então, entendo que o Estatuto ele não é uma questão normativa, nós padecemos de uma falta de efetivação do Estatuto e nós sofremos por uma incompreensão deste Estatuto e por um punitivismo, né, e uma objetificação da criança e do adolescente que tentam voltar ao cenário, né, brasileiro, quando nós já tínhamos eliminado isso das nossas, em grande monta das nossas práticas. Então, nós temos que ficar muito, muito atentos a isso, né, e pensar que crianças e adolescentes eles precisam ser educados, tutelados, precisam ter a sua saúde e seus direitos fundamentais atendidos, né? Porque se forem atendidos, a nossa perspectiva é de que serão crianças felizes, adolescentes felizes e serão cidadãos comprometidos, né, com a história do seu país, com a história global. Ao passo que, se nós deixarmos essas crianças e adolescentes abandonados, maltratados, vitimados, né, nós depois teremos que, muito provavelmente, teremos que investir em segurança pública, investir em presídios no futuro. Então, é uma escolha se nós queremos investir na vida, em condições de vida a essa população, especialmente os mais vulneráveis, ou, ao revés, né, se nós queremos depois avançar num punitivismo. Então, aqui eu acho que é um momento muito delicado, que vem junto com uma pandemia, que vem junto com a falta de acesso à escola, à educação nesse momento, né? Ela está muito limitada a uma parcela que tem acesso a tecnologias, então nós vivemos um momento bastante delicado, que nos exige muito para quem trabalha nesse segmento. Professora Rosane, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Lhe digo que as portas do estúdio aqui estão sempre abertas à senhora e aproveito o ensejo para parabenizar por todos esses anos de trabalho aqui na Universidade Franciscana. Muito obrigada. É uma honra. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.